Galera, tô aqui para falar de uma forma de preparar o café, não, melhor, uma forma de servir o café que as pessoas começaram a me questionar. Não sei se vocês viram um vídeo aí que eu fiz com o meu amigo Dr. Alex, e aí eu tava tomando um café com um gelinho no copo lá. É sobre isso que a gente vai falar, que é conhecido aí como Iced Coffee, que é diferente de Cold Brew. Vamos lá para esse vídeo que eu vou explicar para vocês sobre essa forma de servir o café. Pessoal, então essa forma de servir esse café não tem nada a ver com a forma que ele foi preparado. Eu até pus aqui na minha bancada várias formas de preparo, porque independente da forma de preparo, você consegue fazer um Iced Coffee. A história dessa forma de preparo de serviço, ela tem várias vertentes. Normalmente quando a gente põe no Google assim, Iced Coffee, vocês vão ver que vai aparecer várias imagens de café com leite, porque foi uma das formas da primeira harmonização de café frio, café e leite frio, né, e cubos de gelo. Mas há alguns relatos históricos do serviço de café com cubos de gelo, que é uma outra forma de servir o café. E é isso que a gente vai fazer aqui. Com leite, tá errado? Não. Só lembra que a partir do momento que você entrou com outro ingrediente, que não só o café, ele vira um drink. Aqui, o gelo ainda é entendido como água, e ele só vai entrar para diluir e resfriar o café que está sendo servido. Então, como a forma de preparo não vai interferir, o que eu escolhi para a gente tomar esse café com cubos de gelo aqui? O ingrediente principal é o café, e o subingrediente que vai fazer total diferença na sua bebida é o gelo. Se você tiver um gelo maciço, você vai ter uma forma diferente de sentir, né, a percepção de sabor. Se você tiver um gelo picado, você vai ter uma outra forma. Se você tiver um gelo arredondado, ele tem uma outra superfície, uma outra forma de reagir no café. Se você quiser pegar esse gelo e shakear numa coqueteleira, você vai ter uma outra sensação. É uma forma de servir o café. Só utilizando o gelo e o café, independente do jeito que ele foi preparado, você vai ter sensações diferentes. A ideia é abrir a cabeça para que você possa brincar com essas variáveis aí, que é café e gelo. E aqui para preparar para nós aqui, eu escolhi a prensa francesa e o café que a gente vai utilizar é o moka. Por que eu escolhi o moka e a prensa francesa? Não sei. Eu sei que esse café, nesse método de preparo, ele fica muito encorpado, né? Ele fica bem pesado no sensorial. E aí eu ainda vou usar uma proporção um pouquinho mais intensa. Eu vou usar aqui 30 gramas de café para 250 gramas de água. Então eu estou utilizando um pouquinho mais de café do que o comum. Por quê? Eu quero uma concentração maior porque o meu gelo é picado. E na hora que eu jogar o líquido quente aqui, ele vai ter uma diluição maior. E aí eu vou conseguir equilibrar corpo, doçura, acidez desse café nesse formato de bebida. Então vamos lá. Para quem ainda não conhece esse método, a gente tem aí no card um vídeo ensinando a fazer a prensa francesa. Vale ressaltar, essa receita aqui é destinada para esse serviço com gelo picado de acordo com o meu paladar, né? Assim, para mim, o Gabriel, eu gosto desse café. Que bom! As receitas, gente, como eu costumo frisar em todos os vídeos, elas não são padrões, obrigatórias, elas são variáveis. Cada um tem a sua. Então, pessoal, eu recebi algumas perguntas voltadas para essa forma de serviço e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui comigo, porque eu costumo falar demais. Deixa eu ver se eu já escolhi esse método, porque eu já estava tudo pensado. Prensa francesa, normalmente a gente precisa de um tempo de infusão, né? Esse tempo de infusão varia aí de um mínimo de 2 minutos e um máximo de 4 minutos. Eu vou tentar responder essas perguntas que me fizeram em 3 minutos, porque aí eu vou ter tempo de servir o café ali no gelo. Vamos lá? Bora! A primeira pergunta foi, se o café já é gelado, eu posso resfriar ele novamente? Não aconselho. Por quê? A extração é a quente, depois você passa ela por um choque térmico, já gera uma diluição. Então a ideia é preparar o que você vai consumir. Se você quer guardar na geladeira, eu aconselharia você fazer um cold brew ao invés de um iced coffee. E cold brew, gente, a gente já falou um pouco dessas variações de formas de preparo e serviço, mas a gente ainda vai fazer um vídeo aqui preparando um cold brew para que você possa entender melhor. A outra dúvida aí, ó, que me perguntaram, que vai de encontro com essa primeira pergunta, é o seguinte: Gabriel, eu faço o café e resfrio ele no gelo,
ou eu faço o café e ponho ele na geladeira. Se você fizer o café e pôr ele na geladeira, é válido, dá para fazer esse teste. Mas o que diz a regra de um iced coffee é tomar com cubos de gelo. A outra pergunta que me fizeram é assim, dos perfis que você tem na Unique, qual é o que você mais gosta de tomar iced coffee? Depende do que eu estou buscando. Por exemplo, o nosso bourbon amarelo, ele fica mais delicado, a nota cítrica aparece mais, ele talvez combine até com a adição de se fazer ele transformar num drink, pôr uma rodela de laranja, alguma coisa assim. Eu aqui, ó, no caso, eu estou usando o moca. Por quê? Porque eu quero sentir principalmente a nota achocolatada desse café nessa bebida. É teste. Pessoal, uma outra dúvida que me questionaram, inclusive essa foi do meu câmera, e tá vendo o vídeo aqui agora, e aí ele me questionou: Gabriel, se eu fizer a extração da French Press com a temperatura ambiente, você não vai conseguir extrair o excesso, né? Pode ser que o café vai ficar aguado, sem sabor, e não vai ter uma extração boa. Quando você vai usar água a temperatura ambiente, você precisa de no mínimo 6, 7 horas para extrair um sabor potente. Aí já se transforma num cold brew. Lembrando, hoje a média aí de temperatura de um bom café coado é entre 88 e 94 graus e meio. Então você tem um meio aí para trabalhar as temperaturas e ver como o seu café vai se comportar. Ah, não sei se eu consegui fechar em 3 minúmetros. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Galera, então eu acho que dessa vez eu consegui responder tudo o que a gente precisava no tempo certo. A minha prensa chegou aqui a 3 minutos. A gente faz a filtragem. É importante testar o gelo antes, porque pode ser que você vai fazer uma receita e o gelo vai diluir muito. Dá uma mexida. Então, o que eu quis dizer com testar o gelo antes, gente, é bom fazer, por exemplo, se você for servir isso na sua cafeteria, faz um antes para você e toma. E tenta entender qual que vai ser a sensação que o seu cliente vai ter tomando aquilo. Chegou, já resfriou minhas mãos aqui, né? Sinal que o gelo já agiu. Prova. Ah, sabe uma informação importante nesse preparo? Não sei. Qualidade da água que foi feito o gelo. Se você fizer o gelo com a água da torneira, você vai ter problema no seu preparo, porque pode trazer algum gosto de cloro, alguma coisa indesejada. Procura uma água de boa qualidade, inclusive para você fazer o café e para você fazer o gelo, tá? Senão uma coisa vai atrapalhar a outra. Então, ó, eu diria que é uma bebida bem prazerosa, principalmente se você pensar assim, num dia muito quente, tomar um café numa temperatura fria, né, gelado mesmo. Qual que é a vantagem disso aqui? A extração foi feita a quente. Então, a extração de cafeína e dos outros componentes acontece como qualquer outro café coado. Então, por exemplo, para você que mora numa cidade muito quente, aí no Rio de Janeiro, por exemplo, e gosta de fazer um cooper na beira da praia, imagina se tomar um café quente. Talvez o caminho esteja aqui. Põe uns cubinhos de gelo e toma o seu café, que você ainda vai usufruir dos benefícios que o café tem para fazer sua atividade física. Então, pessoal, fica a dica, todo mundo tem que provar e quebrar esse paradigma que café só é consumido quente. E daqui você pode ter várias variações, né? Criar alguns drinks com isso. Por que não agora pôr uma rodelinha de laranja? Se fizer sentido com o café, beleza. Por que não fazer esse gelo com leite? Dá para brincar com essas formas de preparo. Agora a única dúvida que me resta é que eu vou ter que consultar lá meu amigo Dr. Alex, que eu tô no inverno danado aqui na Mantiqueira. E será que isso aqui pode agravar algum problema de garganta? Trazer um resfriado? Ah, não sei. Tá bom, vou tomar.